Kawara Show. Pokémon Red e Green, como eles são chamados no Japão, eles foram lançados no dia 27 de fevereiro de 1996. Então, Pokémon está comemorando 25 anos, né? E, pra quem não sabe, é uma das franquias mais rentáveis do mundo. Eu não tô nem falando de videogame. Um todo, né? Como um todo. Como um todo, Assim, se você for pegar a franquia Pokémon única, só de merchandising ela vende bilhões todo ano. Então o faturamento dela é muito alto. E tudo isso parte dos jogos, né? O mercado de TCG deles, de trading card game, é absurdo de quanto que eles lucram com isso aí também. Não, e teve também, eu não sei se foi nos 20 anos, eu acho que foi nos 20 anos. Eles lançaram uma campanha que foi comercial do Super Bowl, tipo, não é pouca merda isso aí. Esse ano a gente tá gravando antes da comemoração, né, óbvio. Esse ano tem o Post Malone, então a coisa progrediu bastante, né? É uma marca mundialmente conhecida. E você falou do Game Boy, eu achei interessante também a gente lembrar que na época que o primeiro jogo do Pokémon saiu, eu acredito que foi algo que ajudou a popularizar a série, era o fato de que o Game Boy já tinha sido lançado há vários anos e já tava meio que no fim da vida, né? Então, o que eles dizem é que o Game Boy, né, quando o Game Boy lançou, ele só tinha Tetris, né? E o próprio Game Boy, ele só tinha... A maioria dos títulos foi pensado para jogos de puzzle e action. Eles não tinham pensado como jogo de RPG, né? Uhum. Pokémon foi um dos poucos jogos de RPG que lançou pro Game Boy. E antes dele, você teve um Final Fantasy, que o próprio Satoshi Tajiri, que é um dos fundadores de Pokémon, a gente vai falar dele, ele se baseou, né? Então, que nem você falou, acho que sim, eu concordo. O Game Boy ele já tinha um tempo, ele já tinha uma base instalada muito boa, só que ele não tinha jogos pra você ficar muito tempo jogando como Pokémon. E Pokémon, um dos poucos jogos, Final Fantasy mostrou que isso poderia ser feito e Pokémon se popularizou muito, né? Uma outra parada também que eu acho que deve ter mexido muito, provavelmente não só no Japão, mas com o mundo, cara. Pokémon, assim, não que introduziu, mas que foi o primeiro que deu bem certo isso, né? Que foi a questão de multiplayer entre dois consoles, cara. Foi introduzida aí a questão do cabo Link, onde você podia não só trocar um Pokémon com o seu amiguinho, mas batalhar com o seu amiguinho. Cada um no seu videogame. Tudo bem, tinha um puta cabão ali, passando ali, mas, cara, eu acho que foi a primeira questão de multiplayer entre dois consoles que eu conheço na história, assim, eu acho que Tetris também teve algum Tetris, assim, eu não sei, não tenho certeza. Mas eu acho que o que fez realmente a mudança toda de multiplayer, se bobear, Pokémon foi o início de tudo, cara. Eu acredito que foi uma revolução pra época, de fato. Tipo, era algo que você não era comum. Eu não sei se o Cabo Link já existia, eu acho que já existia antes, né? Já existia. Mas, tipo, era algo que não era comum. Então, é novidade, é uma parada muito nova e japonês gosta dessas coisas, né? Então deu muito certo lá. O Satoshi Tajiri, né? Ele é o criador de Pokémon. Ele não é um dos fundadores. Aqui a franquia é atrelada pra ele e o Ken Sugimori, mas o Ken Sugimori ele é mais o diretor de arte, né? Satoshi Tajiri, quando ele viu o Cabo Link pela primeira vez, ele viu sendo usado, ele concebeu essa ideia de trocar Pokémon, né? De trocar monstrinhos. Na verdade, o jogo Pokémon ele foi concebido durante essa época que ele entendeu o Game Boy, ele viu o Game Boy. E quando lançou o Final Fantasy, ele viu que tinha itens raros dentro de Final Fantasy, ele imaginou trocando item. Mas aí, na maluquice dele o cara, ele é fanático por insetos, né? A vida inteira dele, ele ficou caçando inseto quando ele era pequeno. Ele colocava inseto, ele fazia, de vez de rinha de galo, ele fazia rinha de inseto, né? Tem a teoria também que ele tinha síndrome de Asperger, né? Não tem, porque ele tá vivo. Sério isso? Não é verdade, mas ele, tipo, tem um pouco de dificuldade com contatos sociais. Então, dizem que esse é um dos motivos pelo qual ele só fez os primeiros jogos, né? Depois ele não participou mais. Que é uma pena, faz falta. Ele virou meio que só um consultor, né? Tipo, a partir do Yellow ele já não tava mais na frente da produção, então... O último jogo que ele trabalhou foi o Game Boy, foi o Pokémon Gold e Silver. Então, e tem a lenda também de que o Satoshi ele saiu um pouco da produção dos jogos por causa da primeira distribuição do 1000, que também não dá pra saber se é verdade ou se é só história de fã, né?
Mas tem a parada que ele organizou a Game Freak, né? Organizou a primeira distribuição do 1000 sem o consentimento da Nintendo. E aí, tanto que eles anunciaram na primeira vez, acho que era 20 unidades só do 1000. E aí a galera ficou maluca, 20 unidades, pensa. E a galera ficou maluca, porque todo mundo queria, porque já sabiam que o bicho existia e que era um bicho que não dava pra capturar no jogo. Então fez com que muito mais gente comprasse o jogo e ajudou até no sucesso. Ninguém sabe se é verdade, mas é uma das teorias de fãs aí que explicam por que ele se afastou, né? Mas ele é o criador, né? Ele concebeu o Pokémon por vários motivos, né? Um dos principais é porque durante a transição da vida dele, ele acabou se mudando para a cidade grande, né? Ele sempre viveu meio que no interior de Tóquio. Ele viu a urbanização de Tóquio, né? E ele imaginou um mundo onde ele poderia, gostaria, né, de viver um pouco da infância dele, né? Você vê que, além do fanatismo de insetos, ele ia pra escola, ele colecionava os insetos e colocava numa listinha pra mostrar pros amigos, sabe? Ele queria compartilhar isso, né? Era a Pokédex dele. Era a Pokédex dele, exatamente. Mas olha só, falando um pouco do Satoshi Tajiri, ele fundou a Game Freak como uma fanzine, né? Era uma revista igual eu, você, todo mundo, a gente vai lá e escreve o que a gente acha de jogos, mas... Ele era muito fã de jogos, ele jogava, ele não ia pra escola às vezes pra ficar jogando, ele pulava a aula da faculdade também pra ficar jogando e ia lá escrever sobre jogos, né? Foi assim que ele conheceu o Ken Sugimori, que é o artista de Pokémon. E disso da Game Freak ficar vendendo, eles arrecadaram dinheiro pra começar a fazer jogos. Quando eles começaram a fazer jogos, e tem jogos muito bons da Game Freak, um deles é o Mendel Palace pro NES, e eles chegaram a fazer jogos pra Sega também. Né, pra quem conhece, o Pulseman é um joguinho pro Mega Drive, mas não vou contar toda a história, mas eles chegaram ao ápice do desenvolvimento de Pokémon, né? Só que entre a concepção de Pokémon e o começo do desenvolvimento e o lançamento, se passaram acho que 6 anos, sabe? Porque eles não tinham dinheiro, eles eram meio pobres. A Nintendo topou a ideia. E o jogo, eu não sei também, mas eu acredito que o jogo era meio grandioso demais pro Game Boy, né? A Nintendo acho que tinha um pouco de medo também de investir e o negócio não dava certo, né? É verdade. Mas, se você pega esse documento de design que eles criaram, é uma porra louquice que, olha só, pra começar o jogo se chamava Capsule Monsters, não é nem Pokémon. Eles desenvolveram mais de 200 Pokémon, a história era meio maluca, tipo, era monstro virtual que vivia em dungeon debaixo da terra, sabe? O herói, ele iria capturar os Pokémon, que era o Capumon, depois que eles chamaram, com atributo de carisma, ia ter Pokémon monstro ilusório, você tinha que ter um nível determinado pra usar um Pokémon. Os Pokémon você comprava em loja, você ia no Pokémart, você comprava em loja. Quem nunca comprou um Dratini no Game Corner? Então, o conceito veio isso depois, né? A Magikarpa no centro Pokémon da montanha do Monte Moon lá. Exato, tá tudo escondido lá no jogo, todas essas coisas estão escondidas, mas... Era uma porra louquice, assim, depois eles evoluíram, com o tempo eles foram evoluindo, e eles entenderam as limitações do Game Boy e foram mudando o jogo, né, pra o que a gente tem hoje. Mas, cara, teria, por exemplo, o primeiro Pokémon que eles, de fato, desenvolveram foi o Rhydon, né? O Rhydon teria um objetivo de eliminar obstáculos. Aí depois o Lapras teria o objetivo de nadar. Clefairy, de carregar item. Então cada Pokémon teria um objetivo dentro do jogo, né? Depois eles mudaram pra HM, enfim. Mas quando eles fizeram esse jogo era grandioso demais. Eles tiveram que limitar. E isso foi um trabalho de 6 anos trabalhando em cima do desenvolvimento. O próprio Satoshi Tajiri, ele parou, eles não tinham mais dinheiro, ele foi morar com os pais dele pra trabalhar no jogo, sabe? Ele não se pagava. Então, assim, eles conceberam um negócio grande demais que era pro Game Boy, que nem o Mugi falou. Não, e tem a parada também que só depois que eu descobri que o Rhydon foi o primeiro Pokémon que eu entendi por que tem tanta estátua de Rhydon nos jogos, né? Cara. Realmente. Tem muita estátua de Rhydon. Tem muita coisa que tá escondida desses modelos, né? Depois eles fizeram o data leak dos jogos demo, né? Cara, os treinadores, eles teriam chicotes. E se você for ver algumas sprites do jogo... Tem uns treinadores com chicotes. Tem. A Sabrina, ela tem chicote. Seria mais próximo do que aconteceria na vida real se houvesse Pokémon, exatamente, né? Que é o... Nossa, cara, que maldade. Né? Que
Verdade. Mas tá, você faz amizade com os monstrinhos da vida real, um animal da vida real através de carisma, né? Mas a ideia era ser meio pet mesmo, depois que eles trocaram pro conceito virar dele ser seu amigo, né? Esse conceito de carisma acabou no Game Boy, depois eles colocaram nos jogos futuros, né? Uhum. No Game Boy, no Red Blue não tinha nada disso, né? No Red Blue não tinha nada disso. Você começou a ter no Yellow com Pikachu, né? É verdade. Por causa do anime, Que já mudava a face quando você conversava com ele. Que não, é um inferno pra ganhar o Bulbasauro da menina lá, porque o Pikachu tem que gostar de você, né? Pra ela te dar o Bulbasauro. Eu lembro disso. Acho que teve uma vez que eu tava jogando Yellow e eu não ganhei, eu não entendi muito bem. E aí depois disso eu fiz algumas coisas, voltei e ganhei. Falei, ué. Aí depois disso, depois de muito tempo, eu fui descobrir exatamente isso daí. Não, eu achava que era só ficar indo no centro Pokémon, né? Pra ele ficar feliz, mas não adianta. Não adianta nada.